Livro V. Nós, os impávidos carcassi, tu trembles. Tu tremblerás bien devanted, se tu savais ou jeirit meme. Carcaça, tu tremes. Tremerias ainda mais, se soubesses aonde te levo. Piurin 343. O sentido de nossa jovialidade. 86. O maior acontecimento recente, o fato de que Deus está morto, de que a crença no Deus cristão perdeu o crédito, já começa a lançar suas primeiras sombras sobre a Europa. Ao menos para aqueles poucos cuja suspeita no olhar é forte e refinada o bastante para esse espetáculo, algum sol parece ter se posto, alguma velha e profunda confiança parece ter se transformado em dúvida. Para eles o nosso velho mundo deve parecer cada dia mais crepuscular, mais desconfiado, mais estranho, mais velho. Mas pode-se dizer, no essencial, que o evento mesmo é demasiado grande, distante e à margem da compreensão da maioria, para que se possa imaginar que a notícia dele tenha sequer chegado, e menos ainda que muitos soubessem já o que realmente sucedeu e tudo quanto irá desmoronar, agora que esta crença foi minada, porque estava sobre ela construído, nela apoiado, nela arraigado, toda a nossa moral europeia, por exemplo. Essa longa e abundante sequência de ruptura, declínio, destruição, cataclismo, que agora é iminente, quem poderia hoje adivinhar o bastante acerca dela, para ter de servir de professor e prenunciador de uma tremenda lógica de horrores, de profeta de um eclipse e ensombrecimento solar, tal como provavelmente jamais houve na Terra. Mesmo nós, adivinhos neitos, que espreitamos do alto dos montes, por assim dizer, colocados entre o hoje e o amanhã e estendidos na contradição entre o hoje e o amanhã, nós, primogênitos e prematuros do século vindouro, aos quais as sombras que logo envolverão a Europa já deveriam ter se mostrado por agora, como se explica que mesmo nós encaremos sem muito interesse o limiar deste ensombrecimento, e até sem preocupação e temor por nós? Talvez soframos demais as primeiras consequências desse evento e estas, as suas consequências para nós, não são, ao contrário do que talvez se esperasse, de modo algum tristes e sombrias, mas sim algo difícil de descrever, uma nova espécie de luz, de felicidade, alívio, contentamento, encorajamento. Encorajamento, aurora. De fato, nós, filósofos e espíritos livres, ante a notícia de que o velho Deus morreu, nos sentimos como iluminados por uma nova aurora, nosso coração transborda de gratidão, espanto, pressentimento, expectativa, enfim o horizonte nos aparece novamente livre, embora não esteja limpo, enfim os nossos barcos podem novamente zarpar ao encontro de todo o perigo. Novamente é permitida toda a ousadia de quem busca o conhecimento, o mar, o nosso mar, está novamente aberto, e provavelmente nunca houve tanto mar aberto. 344. Em que medida também nós ainda somos devotos? Na ciência as convicções não têm direito de cidadania, é o que se diz com boas razões, apenas quando elas decidem rebaixar-se à modéstia de uma hipótese, de um ponto de vista experimental e provisório, de uma ficção reguladora, pode-lhe ser concedida a entrada e até mesmo um certo valor no reino do conhecimento, embora ainda com a restrição de que permaneçam sob vigilância policial, a vigilância da suspeita. Mas isso não quer dizer, examinando mais precisamente, que a convicção pode obter admissão na ciência apenas quando deixa de ser convicção.
A disciplina do espírito científico não começa quando ele não mais se permite convicções. É assim, provavelmente, resta apenas perguntar se, para que possa começar tal disciplina, não é preciso haver já uma convicção, e aliás tão imperiosa e absoluta, que sacrifica a si mesma todas as demais convicções. Vê-se que também a ciência repousa numa crença, que não existe ciência sem pressupostos. A questão de a verdade ser ou não necessária tem de ser antes respondida afirmativamente, e a tal ponto que a resposta exprima a crença, o princípio, a convicção de que nada é mais necessário do que a verdade, e em relação a ela tudo o mais é de valor secundário. Esta absoluta vontade de verdade, o que será ela? Será a verdade de não se deixar enganar. Será a vontade de não enganar. Pois também desta maneira se pode interpretar a vontade de verdade, desde que na generalização não quero enganar também se inclua o caso particular não quero enganar a mim mesmo. Mas por que não enganar? E por que não se deixar enganar? Note-se que as razões para o primeiro caso se acham numa esfera inteiramente diversa das do segundo. A pessoa não quer se deixar enganar supondo que é prejudicial, perigoso, funesto deixar-se enganar neste sentido a ciência seria uma prolongada expertisa, uma precaução, uma utilidade, a qual se poderia, com justiça, objetar, como não querer deixar-se enganar é de fato menos prejudicial, perigoso, funesto? Que sabem vocês de antemão sobre o caráter da existência, para poder decidir se a vantagem maior está do lado de quem desconfia ou de quem confia incondicionalmente. E se as duas coisas forem necessárias, muita confiança e muita desconfiança, de onde poderá a ciência retirar a sua crença incondicional, a convicção na qual repousa, de que a verdade é mais importante que qualquer outra coisa, também que qualquer convicção. Justamente esta convicção não poderia surgir, se a verdade e a inverdade continuamente se mostrassem úteis, como é o caso. Portanto, a crença na ciência, que inegavelmente existe, não pode ter se originado de semelhante cálculo. Cálculo de utilidade, mas sim apesar de continuamente lhe ser demonstrado o caráter inútil e perigoso da vontade de verdade, da verdade a todo custo. A todo custo, nós compreendemos isso muito bem, depois que ofertamos e abatemos uma crença após a outra nesse altar. Por conseguinte, vontade de verdade não significa não quero me deixar enganar, mas não há alternativa não quero enganar, nem sequer a mim mesmo, e com isso estamos no terreno da moral. Pois perguntemo-nos cuidadosamente, por que você não quer enganar, sobretudo quando parecesse e parece que a vida é composta de aparência, quero dizer, de erro, embuste, simulação, cegamento, autocegamento. E quando a forma grande da vida, por outro lado, sempre se mostrou realmente do lado dos mais inescrupulosos homens de muitos expedientes. Um tal desígnio talvez fosse, interpretando-o de modo gentil, um quixotismo, um ligeiro e exaltado desvario, mas também poderia ser algo pior, isto é, um princípio destruidor, inimigo da vida. Vontade de verdade poderia ser uma oculta vontade de morte. Assim, a questão, por que ciência, leva de volta ao problema moral, para que moral, quando vida, natureza e história são imorais. Não há dúvida, o homem veraz, no ousado e derradeiro sentido que a fé na ciência pressupõe, afirma um outro mundo.
que não o da vida, da natureza e da história, e, na medida em que afirma esse outro mundo, não precisa então negar a sua contrapartida, este mundo, nosso mundo. Mas já terão compreendido aonde quero chegar, isto é, que a nossa fé na ciência repousa ainda numa crença metafísica que também nós, que hoje buscamos o conhecimento, nós, ateus e antimetafísicos, ainda tiramos nossa flama daquele fogo que uma fé milenar acendeu, aquela crença cristã, que era também de Platão, de que Deus é a verdade, de que a verdade é divina. Mas como, se precisamente isto se torna cada vez menos digno de crédito, se nada mais se revela divino, com a possível exceção do erro, da cegueira, da mentira, se o próprio Deus se revela como a nossa mais longa mentira. 345. Moral como problema. A falta de personalidade sempre se vinga, uma personalidade adelgaçada, enfraquecida, apagada, que nega e renega a si mesma, não serve para nada de bom, muito menos para a filosofia. A abnegação não tem valor, seja no céu ou na terra, todos os grandes problemas exigem o grande amor, e destes são capazes somente os espíritos fortes, redondos, seguros, que se apoiam firmemente em si mesmos. Faz considerável diferença que um pensador se coloque pessoalmente ante seus problemas, de modo a neles achar seu destino, sua miséria e também sua felicidade maior, ou então impessoalmente, isto é, que saiba tocar-los e aprender-los somente com os tentáculos da fria e curiosa reflexão. Nesse último caso nada se conseguirá, podemos estar certos, pois os grandes problemas, ainda quando se deixam tocar, não se deixam agarrar por fracotes com sangue de barata, este é o seu gosto desde tempos imemoriais, um gosto, aliás, que partilham com todas as mulherzinhas valentes. Como pode suceder, então, que eu ainda não tenha encontrado ninguém, nem mesmo em livros, que tomasse tal posição pessoal ante a moral, que conhecesse a moral como problema e este problema como sua aflição, desgraça, volúpia, paixão pessoal? Evidentemente, até agora a moral não foi problema, mas sim aquilo em que os homens entravam de acordo, após toda a desconfiança, desavença, contradição, o sagrado local da paz, em que os pensadores descansavam de si próprios, respiravam, readquiriam forças. Não vejo ninguém que tenha ousado uma crítica dos juízos de valor morais, vejo que falta, nisso, até mesmo os ensaios de curiosidade científica, da mal acostumada e tentadora imaginação dos psicólogos e historiadores, que facilmente antecipam um problema e o apanha em voo, sem saber muito bem o que foi apanhado. Detectei apenas uns magros esforços iniciais de chegar a uma história da gênese desses sentimentos e valorações, que é algo diverso de uma crítica dos mesmos e também diferente de uma história dos sistemas éticos. Num caso particular, tudo fiz para encorajar o pendor e o talento para essa espécie de história em vão, é o que hoje me parece. Esses historiadores da moral, sobretudo ingleses, não representam muita coisa, em geral, eles próprios se acham ingenuamente sob as ordens de uma determinada moral, servindo-lhe de escudeiros e acompanhantes sem o saber, porventura com a superstição popular da Europa cristã, ainda candidamente repetida, de que o mais característico da ação moral é a abnegação, a negação de si, o sacrifício de si, ou a empatia, a compaixão. O erro habitual de suas hipóteses consiste em afirmar um consenso dos povos, ao menos dos povos domesticados,
a respeito de certos princípios morais, e disso inferir a incondicional obrigatoriedade destes para cada um de nós, ou, inversamente, após compreenderem a verdade de que em povos diversos as avaliações morais são necessariamente diversas, concluem pela não obrigatoriedade de toda moral, duas conclusões igualmente infantis. O erro dos mais sutis dentre eles consiste em desnudar e criticar as opiniões talvez insensatas de um povo sobre a sua moral. Moral, ou dos homens sobre toda a moral humana, ou seja, sobre a sua origem, sanção religiosa, a superstição do livre arbítrio e coisas assim, e com isto supor haver criticado essa moral mesma. No entanto, o valor de um preceito é ainda radicalmente diverso e independente de opiniões tais sobre ele e do joio de erros que talvez o cubra, assim como o valor de uma medicação para o enfermo independe completamente de ele pensar sobre a medicina de forma científica ou como uma mulher idosa. Uma moral pode ter nascido de um erro. Ainda com esta percepção, o problema de seu valor não chega a ser tocado. Até agora, portanto, ninguém examinou o valor do mais célebre dos medicamentos. Medicamentos, que se chama moral, isso requer, antes de tudo, pô-lo em questão. Muito bem. Este é justamente o nosso trabalho. 346. Nossa interrogação. Mas vocês não entendem isso. De fato, custa esforço nos entender. Nós buscamos palavras, talvez busquemos também ouvidos. Quem somos nós, afinal? Quiséssemos simplesmente nos designar, com uma expressão mais velha, por ateu ou ímpio, ou ainda imoralista, não acreditaríamos nem de longe estar caracterizados com isso. Somos as três coisas num estágio muito adiantado para que se compreenda, para que vocês compreendessem, senhores curiosos, em que estado de ânimo alguém assim se encontra. Não mais com a amargura e a paixão de quem se soltou violentamente, que ainda tem de compor para si uma fé, um propósito, um martírio a partir da sua descrença. 87 Nós nos aguçamos e tornamo-nos frios e duros com a percepção de que nada que sucede no mundo é divino, ou mesmo racional, misericordioso e justo pelos padrões humanos. Sabemos que o mundo que habitamos é imoral, inumano e indivino. Por muito tempo nós o interpretamos falsa e mentirosamente, mas conforme o desejo e a vontade de nossa veneração, isto é, conforme uma necessidade. Pois o homem é um animal venerador, mas também um animal desconfiado, e o fato de o mundo não valer o que acreditávamos é aproximadamente a coisa mais segura de que a nossa desconfiança enfim se apoderou. Quanto mais desconfiança, mais filosofia. Nós nos guardamos de dizer que o mundo vale menos. Hoje nos parece mesmo ridículo que o homem pretenda inventar valores que devem exceder o valor do mundo real, pois justamente disso acabamos de retornar, como de um acentuado extravio da vaidade e da insensatez humanas, que longamente não foi reconhecido como tal. Ele teve sua última expressão no pessimismo moderno, e uma mais antiga e mais forte na doutrina do Buda, mas também se acha no cristianismo, de modo mais duvidoso e ambíguo, é certo, mas nem por isso menos sedutor. Toda a atitude homem contra mundo, homem como princípio negador do mundo, homem como medida das coisas, como juiz do mundo, que afinal põe a existência mesma em sua balança e acha que lhe falta peso. A monstruosa falta de gosto dessa atitude nos veio à consciência e nos repugna. Já rimos, ao ver homem e mundo colocados um ao lado do outro,
separados tão só pela sublime presunção da palavrinha e, justamente com esse riso, porém, não demos um passo adiante no desprezo pelo homem. E também no pessimismo, no desprezo à existência por nós cognoscível. Não caímos, exatamente com isso, na suspeita de uma oposição entre o mundo no qual até hoje nos sentíamos em casa com nossas venerações em virtude das quais, talvez, suportávamos viver e um outro mundo que somos nós mesmos, numa inexorável, radical, profunda suspeita acerca de nós mesmos, que cada vez mais e de forma cada vez pior toma conta de nós, europeus, e facilmente poderia colocar as gerações vindouras ante essa terrível alternativa, ou suprimir suas venerações ou a si mesmos. Esta seria o niilismo, mas aquela não seria também niilismo. Eis a nossa interrogação. 347. Os crentes e sua necessidade de crer. O quanto de fé alguém necessita para crescer, o quanto de firme, que não quer ver sacudido, pois nele se segura. Eis uma medida de sua força, ou, falando mais claramente, de sua fraqueza. Na velha Europa de hoje, parece-me que a maioria das pessoas ainda necessita do cristianismo, por isso ele continua a ser alvo de crença. Pois assim é o homem, um artigo de fé poderia lhe ser refutado 1000 vezes desde que tivesse necessidade dele, sempre voltaria a tê-lo por verdadeiro, conforme a célebre prova de força de que fala a Bíblia. 88 Alguns ainda precisam da metafísica, mas também a impetuosa exigência de certeza que hoje se espalha de modo científico, positivista por grande número de pessoas, a exigência de querer ter algo firme, enquanto, no calor desta exigência, a fundamentação da certeza é tratada com maior ligeireza e descuido. Também isso é ainda a exigência de apoio, de suporte, em suma, o instinto de fraqueza que, é verdade, não cria religiões, metafísicas, convicções de todo tipo, mas as conserva. O fato é que de todos esses sistemas positivistas desprendem-se os vapors de um certo abatimento pessimista, algo de cansaço, fatalismo, decepção, temor de nova decepção ou então raiva ostensiva, mau humor, anarquismo indignado e o que mais houver de sintomas ou mascaradas do sentimento de fraqueza. Até a veemência com que nossos mais inteligentes contemporâneos se perdem em míseros cantos e redutos, na patriotice, por exemplo, é assim que chamo ao que na França é denominado chauvinismo e, na Alemanha, alemão, ou em estreitas profissões de fé estética como o naturalismo parisiense, que da natureza destaca e desnuda somente a parte que produz simultaneamente náusea e assombro, hoje gostam de chamar la vérité vraie, a verdadeira verdade, ou no niilismo segundo o modelo de São Petersburgo, isto é, na crença na descrença, até chegar ao martírio por ela, sempre mostra, acima de tudo, a necessidade de fé, de apoio, amparo, espinha dorsal. A fé sempre é mais desejada, mais urgentemente necessitada, quando falta a vontade, pois a vontade é, enquanto afeto de comando, o decisivo emblema da soberania e da força. Ou seja, quanto menos sabe alguém comandar, tanto mais anseia por alguém que comande severamente por um Deus, um príncipe, uma classe, um médico, um confessor, um dogma, uma consciência partidária. De onde se concluiria, talvez, que as duas religiões mundiais, o budismo e o cristianismo, podem dever sua origem,
e mais ainda a súbita propagação, a um enorme adoecimento da vontade. E assim foi na verdade, ambas as religiões depararam com a exigência de um tu divs, alçada até o absurdo pelo adoecimento da vontade e indo até o desespero. Ambas ensinaram o fanatismo em épocas de afrouxamento da vontade, com isso proporcionando a muitos um apoio, uma nova possibilidade de querer, um deleite no querer. Pois o fanatismo é a única força de vontade que também os fracos e inseguros podem ser levados a ter, como uma espécie de hipnotização de todo o sistema sensório, intelectual, em prol da abundante nutrição, hipertrofia, de um único ponto de vista e sentimento, que passa a predominar o cristão denomina sua fé. Quando uma pessoa chega à convicção fundamental de que tem de ser comandada, torna-se crente. Inversamente, pode-se imaginar um prazer e força na autodeterminação, uma liberdade da vontade, em que um espírito se despede de toda a crença, todo desejo de certeza, treinado que é em si. Equilibrar sobre tênues cordas e possibilidades e em dançar até mesmo à beira de abismos. Um tal espírito seria o espírito livre por excelência. 348. A procedência dos eruditos. O erudito nasce, na Europa, em todo tipo de classe e condição social, como uma planta que não requer um solo específico, por isso ele se acha, essencialmente e de forma involuntária, entre os portadores do pensamento democrático. Mas tal origem se deixa perceber. Tendo exercitado o